Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar, episódio 261. Boa terça-feira pra vocês. E aí, Flávia, tudo bem? Tudo bem. Cansada. Sabia que ia ter... Eu tive na Flim, em Maricá, na sexta-feira, e aí ouvi isso. Terça-feira te ouço cansada e tal, porque foi uma maratona, ainda voltei para pegar o Martin. Passamos o sábado com o Martin, boa parte do sábado, e dei plantão sábado e domingo. Então, querida, essa é uma avó trabalhadeira. Dureza. E dá pra tá bem com Donald Trump eleito nos Estados Unidos? Não dá pra tá bem, né? Inclusive, obviamente, esse será o grande tema desse episódio. Eu sei que os angulers estão ansiosos, porque a eleição foi na terça, né? Então tivemos uma semana completa aí de espera pra esse Angu de Grilo. A gente resolveu dividir aí em 3 pequenos blocos dentro de um blocão único sobre a eleição dos Estados Unidos. Vamos começar falando dos resultados, desses números aí, né, da vitória, dessa vitória maiúscula, que não era esperada ser desse tamanho. Depois vamos fazer uma análise aí desses grupos de votos. Latinos foram muito com Trump, né? As mulheres negras foram em peso com a Câmara. Teve umas curiosidades aí que vale também a gente olhar. E aí, por último, as consequências no meio ambiente e na economia. Flávia lembrou aqui na nossa breve reunião de pauta que hoje está começando a COP29 no Azerbaijão. Então, as discussões já começam. E já fica aí o pop-up também para essa COP29. E aí, no final, a gente faz um blocão aí de coisas pra gente olhar dessa semana. Mas é isso, vai ser praticamente um bloco único, porque tem coisa beça para falar dessa vitória aí do Donald Trump e da derrota de Kamala Harris. Antes da gente começar, queria lembrar que é nesta sexta-feira, Angu de Grilo ao vivo, entrevistando Sueli Carneiro, Luanda Carneiro, na FLUP, que vai acontecer no Circo Voador. Gente, sexta-feira agora, dia 15, feriado, às 6 da tarde. A gente espera vocês lá, estamos muito, muito animadas, vai ser incrível. Não precisa retirar ingresso, não precisa comprar ingresso, é só chegar. Entrada livre, gratuita. A programação da FLUP tá incrível, além das mesas que começam já de manhã, já estão começando nessa segunda-feira a programação, né? Nessa segunda-feira, dia 11, vai a semana toda. Tem show, tem samba, tem muita coisa acontecendo, então entrem lá no Instagram, FLUPRJ, para vocês verem a programação completa e esperamos vocês na sexta-feira, muito animadas. Vamos começar esse episódio. Muito animadas. Gente, vamos começar, então, falando dessa vitória de Donald Trump, que foi... Eu tinha falado aqui, né, com a minha mãe, inesperada, ela falou, não foi inesperada, porque a gente tinha falado aqui que as pesquisas, eles apareciam muito empatados, né, em todas as pesquisas das últimas semanas e do que a gente tratou aí na semana passada. Mas não havia nenhuma previsão que ele ganharia por uma diferença tão grande. Todas as previsões que eu tinha visto de veículos estrangeiros, jornais e tal, os que não davam a vitória para a Câmara, davam a vitória para o Trump por até 275 delegados. 271, 275, e ele, no final das contas, ganhou por 312 delegados. Então foi uma vitória, assim, humilhante. Eu acho que essa é a palavra que eu fiquei remoendo aí na minha cabeça na semana passada. Foi muito, muito, muito além do que era previsto. Não a vitória, mas o tamanho, né, dessa vitória. E tem uma coisa também que a gente comentou muito na semana passada e que foi outra vitória acachapante. Ele ganhou nos 7 estados pêndulo, né, os estados dos swing states dessa eleição. Então, a gente tinha falado aqui, né, como a eleição dos Estados Unidos é muito definida por esses estados,
que eu vou falar para vocês quais foram os decisivos, Arizona, Georgia, Nevada, Carolina do Norte, Wisconsin, Pensilvânia e Michigan. Eram os 7 estados decisivos nessas eleições. A gente estava falando muito da Pensilvânia, né? Os últimos compromissos de campanha deles foram na Pensilvânia, na segunda-feira passada. Falamos isso aqui no Ângulo de Grilo. Também foi na Pensilvânia aquela ação do Elon Musk de sortear $1 milhão por dia, né? Para eleitores registrados na Pensilvânia. Então era um estado que estava sendo disputado assim na unha pelos dois. A gente tinha aquela memória da Geórgia, que decidiu, foi muito importante na eleição de 2020 do Biden. A gente sempre fala aqui da Stacey Abrams, o trabalho que foi feito para registrar os eleitores negros na Geórgia, para fazer com que eles fossem votar. Tínhamos uma esperança, mas a Geórgia foi logo called, né, que eles falam. Foi logo decretada que seria uma vitória do Trump. E aí o fato é que ele ganhou nesses 7 estados pêndulo, nesses 7 swing states. Então, assim, não tinha, com essa vitória nesses estados, não tinha a menor chance realmente para a Câmara. O resultado saiu muito mais rápido do que era o esperado, né? A gente tinha falado aí de possivelmente esperar até sexta-feira, porque seria se tivesse tão empatado quanto parecia, seria no voto a voto, então demoraria, né, para entrar toda essa contagem, para entrar todo esse resultado ali muito sutil, como foi em 2020, que acabou saindo o resultado na sexta ou no sábado, né, mãe? Dias e dias depois, porque ficou especialmente a Geórgia ali voto a voto. Mas o fato é que foi uma diferença tão grande em número de voto, que foi muito rápido, né? Na madrugada de terça para quarta, boa parte todos, na verdade, né? Todos os jornais já deram, né? Já decretaram que ele seria o vencedor, e na quarta-feira já tinha esse consenso. E aí, rapidamente, na semana passada, a Câmara já reconheceu, né, fez o discurso reconhecendo a derrota, e depois o Biden também falando sobre essa transição de governo. A gente pode falar isso mais pra frente, mas foi uma derrota muito maior do que era esperado. A diferença ficou mesmo no voto... Como é o nome, meu Deus? Fora dos delegados, no voto direto, né? Voto popular. Voto popular. Ele também ganhou, e Flávia Aul tinha comentado isso, né, na semana passada, que existia também essa preocupação, apesar da expectativa, inclusive nos Estados Unidos, que ela ganhasse no voto popular, ainda que ele ganhasse nos delegados, ele ganhou em tudo, e isso não acontecia desde 2004, né? Um candidato ganhar nas duas coisas. Um republicano, né? Ah, sim. Porque o Biden ganhou no colégio eleitoral e no voto popular. E porque o Trump, em 2016, ganhou no colégio eleitoral, mas a Hillary ganhou no voto popular. Por 3 milhões a mais. Nesse caso, ele ganhou nos dois com 3 milhões e meio a mais de voto em relação à Câmara. Foi humilhante, eu acho que isso é o que a gente pode dizer. Primeiramente, eu ouvi o podcast The Daily, que é acho que o maior podcast de notícia dos Estados Unidos, que é o podcast diário do New York Times. Eles gravaram uma edição na madrugada de terça para quarta, então logo na quarta de manhã eu ouvi. No meio da gravação, um dos estados pêndulo, eu não sei qual era, foi declarado, e aí a Fox News já estava declarando Trump campeão, então foi bem nesse momento aí acho que foi Michigan. Pode ser. Então foi bem nesse momento aí que as coisas estavam ali nos finalmente, e eles gravaram. O Pensilvânia. É porque ela tinha que ganhar pelo menos em 3, né? Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Ganhou em nenhum, que era o considerado paredão azul, né? Estados que, enfim, votam eventualmente nos democratas, deram vitória para Biden. Na eleição anterior, o Trump tinha ganho na Carolina do Norte e o Biden ganhou nos outros 6. Arizona, Georgia, Nevada, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. E dessa vez nem isso. Inclusive havia uma pesquisa de Iowa, eu acho, né, que é uma pesquisa que nunca errava e que sugeria um estado
republicano que indicava uma vitória da Câmara. Então, havia, assim, muito empate técnico nas pesquisas, agora eu acho que mais torcida do que efetivamente consistência na percepção de que poderia dar qualquer resultado, inclusive uma vitória da Câmara. Havia análises dizendo que, dado esse ambiente de empate técnico, poderia ser uma vitória apertada de um, de outro, ou uma vitória avassaladora de ambos, porque com empate técnico e em margens de erro, a Câmara também poderia ter ganho nos 7 estados, enfim, virtualmente. Mas, na semana passada, eu falei sobre isso no Angu, sobre essas possibilidades, e falei que, inclusive, havia expectativa de que o Trump ganhasse no colégio eleitoral e no voto popular. E falei, inclusive, da perspectiva de os republicanos terem Senado e Câmara, e isso atrapalharia, inclusive, em alguma medida, uma gestão Kamala-Harris. Eu acho que tudo isso estava no Angu. Então, é assim, quem é anguler sabe que as possibilidades estavam na mesa, inclusive dessa vitória acachapante que efetivamente aconteceu. Então, eu confesso que nem cheguei a me espantar ou me deprimir, assim. Realmente foi uma vitória maiúscula, acachapante, incontestável de Donald Trump. E a conclusão posterior a que cheguei é que ele sempre foi favorito e o que houve foi uma euforia inicial com a substituição de Kamala Harris para Joe Biden, mas o Trump bateria o Biden como bateu a Kamala e era meio inevitável. Houve eu não tenho os dados fechados, né, mas em relação à eleição anterior, houve uma abstenção, um comparecimento menor. A eleição de 2020, né, foi a de maior participação no eleitorado. Eu não vi os dados definitivos, não sei se eles já saíram, mas os dados prévios, né, as projeções indicavam um comparecimento menor. E um comparecimento menor, talvez, na direção dos democratas. Havia a expectativa de que o Trump não alcançaria o total de votos que teve em 2020 e que foi recorde também para um derrotado. Biden ganhou a eleição de 2020 com mais de 81 milhões de votos, 81,2 milhões de votos, 51,4%. E o Trump, na ocasião, que também foi um número recorde, bateu 74 milhões, acho que 74 milhões e 200 também. Com a apuração fechada no sábado, o dado é de Trump alcançando 74 milhões e 800, né? Passando de 74 e 800, o que indica um desempenho melhor do que 4 anos atrás, 600 mil votos, pelo menos, em relação a 6 anos atrás, a 4 anos atrás, com essa vitória em todos os estados pêndulos. Kamala Harris passou de 71 milhões de votos, ou seja, ela ficou praticamente 10 milhões de votos atrás de Biden, o que significa que ela não alcançou o potencial de votos que o Partido Democrata já foi capaz de alcançar. Além disso, houve a derrota no Senado. O Senado era meio a meio, né? E a Câmara tinha como vice-presidente o voto de Minerva, de desempate. O Senado agora tem uma maioria republicana, não sei se 53, 54... 52-46, mas ainda tem assentos a serem definidos. Pois é. E a casa, né, que são os deputados, ainda também não chegou à maioria. Precisa de 218 para a maioria e os republicanos estão com 214. Então ainda também não foi definido.
Mas os democratas não chegaram, né? Nesse número. Também não chegaram, abaixo, com 203. Então, assim... Então, mais longe. O que é muito provável de acontecer é, de fato, que os republicanos tenham maioria na Câmara, maioria no Senado, a Casa Branca, por óbvio, e a maioria que Trump já tinha construído na Suprema Corte, né? Com os conservadores que ele indicou. Acho que a composição são 6-3, né? 6 conservadores para 3 progressistas. Então, uma situação de barba, cabelo e bigode do ponto de vista institucional. Ele fez um discurso de vitória, né? Até antes da Câmara, quando fechou a Pensilvânia, na madrugada de terça para quarta, ele fez um discurso prometendo o que já tinha dito na campanha, então fechamento de fronteiras, deportação de imigrantes, os dados de aumentar a produção de petróleo, né? Dizendo que os Estados Unidos são têm as maiores reservas do mundo, que não é verdade, mas eles são os maiores produtores e que ia continuar, o que compromete ou preocupa, no mínimo preocupa, né, o mundo em relação aos eventos climáticos. Isso aí a gente vai falar depois, mais detidamente, sobre as consequências na economia americana, global e no meio ambiente. Até porque hoje, a gente está gravando aqui segunda-feira, início da tarde, está começando em Baku, no Azerbaijão, a COP29, né? E no ano que vem tem a COP30 em Belém. E essa agenda do multilateralismo, da questão da transição energética e da redução das emissões, ela fica bastante comprometida com pelo menos o discurso que elegeu Donald Trump. Agora, acho que tem questões mais amplas. Primeiro, não me parece que Kamala tivesse chance de vitória, à luz do que aconteceu, como Biden também não tinha. Então, assim, tem um erro de origem do Partido Democrata, que foi fazer de Biden candidato, permitir isso, né? Quando foi eleito, eu fiz até uma coluna no Globo sobre isso. Quando ele foi eleito em 2020, e na campanha puxou a Kamala como vice, fez dela a primeira mulher de origem afro-americana e asiática, né? De origem afro-asiática, vice-presidente da República, sinalizando que ela era uma virtual sucessora, aquela eleição ela tinha sido apresentada, né, para o público americano, para o eleitorado americano e global, como sendo um mandato de transição, de proteção à democracia, né, como os Estados Unidos costumavam entender a democracia, e afastamento da ameaça que Trump representava à democracia, às instituições, e isso, inclusive, se sedimentou quando, em janeiro de 2021, né, 2 semanas antes dele deixar o cargo, houve aquela incitação à invasão no Capitólio, exatamente no dia em que o parlamento, né, os representantes do legislativo, confirmaria o resultado da eleição a favor do Biden. Bom, teve isso, e no meio do caminho, em razão dos inúmeros processos que Trump passou a responder, em razão de bons resultados macroeconômicos da economia, o Biden resolveu ser candidato à reeleição, né? E atropelou uma tradição, né, do partido de fazer prévias, usou a prerrogativa de ser o presidente, usou esse direito para se impor como candidato. Então, os democratas não testaram candidaturas, não ouviram outras possibilidades, não teve prévia. O Trump atropelou, né, as prévias republicanas, e Biden insistiu na própria candidatura, ainda que já houvesse um ou outro apontamento em relação às suas condições de saúde, sua capacidade cognitiva, até aquele debate com o Trump,
se eu não me engano, foi em fim de junho ou início de julho de 2024, quando ele demonstrou uma total incapacidade de debater, de articular raciocínios e tudo mais. E aí começou a pressão, não só na opinião pública, entre jornalistas, comentaristas, articulistas, quadros do próprio partido. E eu vou lembrar da Nancy Pelosi, que foi presidente da Câmara, que se posicionou contra a candidatura, pela desistência de Biden, e na semana passada, diante da derrota, voltou a falar e atribuir a Joe Biden a responsabilidade por essa derrota fragorosa. Os patrocinadores da campanha democrata, né, os apoiadores, suspenderam as doações para a candidatura de Joe Biden, e lá no fim de julho, né, no domingo 21 de julho, ele anunciou a desistência e imediatamente endossou a candidatura de Kamala Harris. Também sem um processo partidário transparente, democrático. E eu lembro que o movimento Black Lives Matter foi o que publicou um manifesto aberto dizendo: tá errado isso, nada contra a Kamala, nossa irmã, estamos juntos, mas o processo não deve ser feito desse jeito. Deve-se abrir uma possibilidade de outros candidatos concorrerem, fazerem uma prévia, né, uma convenção relâmpago e ratificar com a união do partido. Não foi o que aconteceu. Foi todo mundo saindo de campo, né, os potenciais concorrentes de Kamala. Ela acabou endossada na Convenção Democrata, que foi o melhor momento ali de decolagem, né, aquele frescor. Mas ela não era uma candidata conhecida e teve imensa dificuldade em se opor, né, ao legado e também em defender o legado de Biden, especialmente levando em conta a frustração dos americanos com as condições econômicas. Você quer falar, né? Quero, não, porque o podcast dele falou bastante disso, 3 coisas dessa história do Biden. Eles foram taxativos de que a grande figura dessa derrota foi o Biden, com a decisão dele se candidatar e a demora que ele teve, que ele levou para sair de cena. Então isso deixou a Kamala também com pouquíssimo tempo, né? Praticamente 3 meses só de campanha. Então pouco tempo para conseguir se apresentar para a população. Eles falaram também que ela foi uma vice muito fraca, muito decorativa, aí é por minha conta, né? O vice decorativa. Mas que ela foi uma vice que apareceu muito pouco. Então, não é como se ela tivesse um protagonismo de fato dentro do governo que ela conseguiu usar para capitalizar, né, essa campanha tão curta. E falaram também... E eles falaram 2 coisas sobre o Trump, que também acho que foram coisas interessantes, que hoje em dia ninguém mais pode dizer que não conhece o Trump. Então acho que antigamente, né, em 2016, a gente tinha aquele efeito que foi o mesmo que a gente viveu aqui, né, com o Bolsonaro, de muita gente que falava: não, é um cara de fora da política, é uma pessoa nova, o Bolsonaro não é um cara, né, de fora da política, a gente sabe disso, mas tinha construído essa imagem de outsider. É um teste, se der errado a gente tira, se for ruim a gente tira, e de fato nenhum dos 2 foi reeleito. Mas foi muito falado, e eu inclusive ouvi, né, na CNN também durante essa transmissão, essa cobertura das eleições, que hoje em dia ele já é um cara conhecido, você sabe o que esperar dele, né? Você vota no Trump sabendo que ele vai entregar, ninguém foi enganado, ninguém foi ludibriado, ninguém votou assim desconhecidamente, de vamos testar, vamos ver qual é, a gente sabe do que ele é capaz, a gente sabe o que ele fez. Saiu até uma capa na semana passada, né, nas vésperas ali da eleição, não sei se foi do New York Times, que era: o Trump prometeu fazer isso, e acredite que ele vai fazer. Então era um jornal se posicionando contra, né, a eleição dele e falando que ele prometeu deportar as pessoas, ele prometeu e ele vai fazer, então acreditem, né? E uma coisa que foi falada
no Daily e na CNN, é que em 2016 ele tinha muita resistência, inclusive dentro dos republicanos. Tinha uma ala dos republicanos mais moderados, digamos assim, que achava o Trump uma bizarrice, né? Como ele era e é. E que hoje em dia, na verdade, ele era muito aceito pelos republicanos. Não tinha mais essa resistência que teve, né, em 2016 com essa candidatura dele. Inclusive, é isso, né? Ele ganhou de lavada nas prévias, não teve a menor dúvida de que ele seria o candidato. E a CNN também atribuiu essa vitória muito maiúscula aos republicanos estarem falando a mesma língua. Isso foi uma coisa muito curiosa que eu fiquei pensando muito. Foi um tópico assim, de uma conversa ali durante a madrugada e o dia seguinte, de que estavam todos, em todos os cantos do país, em todas as suas candidaturas, muito sincronizados no discurso. Então, isso fez com que fosse uma vitória muito coordenada e também de muito sucesso, porque não tinha confusão, sabe, na mensagem. Tava todo mundo muito coordenado de qual era a mensagem e o discurso e o que precisava ser passado. E dentro dos democratas, não, né? Tanto que, assim, é isso. O cara, o Biden foi candidato, não tinha condição e ficou aquele vai ou não vai, os apoiadores dos financiadores da campanha suspendendo os apoios para pressionar para a saída dele, entra a Câmara, enfim, foi uma confusão, né, a campanha dos democratas. E aí o Daily também falou uma última coisa que eu pensei muito em relação até ao Brasil, né, que a gente obviamente vai projetando aqui na nossa realidade, essa coisa, né, de estarem todos falando a mesma língua, eu acho que é uma coisa que a gente pode se apegar muito aqui também para o nosso contexto, como a direita, a extrema-direita é muito mais coordenada, inclusive nessas fake news, né, nesses ataques, nessa ilegalidade aí de campanha, mas que, para o mal, né, na maior parte do tempo, eles têm um discurso muito coordenado, muito, muito combinado entre eles, enquanto boa parte da esquerda ou do centro atira para direções diferentes e pautas diferentes e discursos diferentes, e aí fica um certo bate-cabeça. E eles falaram também que os democratas passam por um problema lá nos Estados Unidos, que não tem um nome novo. Não teve renovação. Não tem quem oferecer de novo. Então, assim, se não fosse a Kamala, que já era vice-presidente, talvez tivesse uma grande vantagem aí de aparecer um pouco mais, o cara que foi eleito, né, que era o presidente, já não tinha mais condições, né, de seguir, e não tinha ninguém forte para apresentar. E eu acho que, gente, essa é a nossa grande questão para 2026, é o que a gente debate, quem é que teria condição de suceder o Lula no campo da esquerda, ou do centro, ou do centro-esquerda, com força para ganhar. Porque, assim, a gente pode até falar em alguns nomes, mas que talvez precisassem de mais tempo, né, para maturar, para amadurecer. Enquanto a gente vê a direita e a extrema-direita dropping names aí, jogando gente o tempo todo. A gente falou aqui tem um mês, né, das eleições, da quantidade de quadros da extrema-direita, do PL, que foram de homens jovens, de 30 e poucos anos, às vezes nem isso, que foram muito bem votados e ainda tem 40 anos de vida política pela frente. E são figuras que estão aparecendo agora. Temos figuras muito relevantes do campo da esquerda, do centro-esquerda também. Tem, a gente falou muito aqui do Boulos, né? A gente comenta muito, fala muito da Érica Hilton, da Duda Salabert. Tem muitas pessoas muito importantes, deputados muito importantes da esquerda, mas que não chegam perto da quantidade de voto, né? E da projeção que tem esses candidatos da direita, como o Pablo Marçal, né, como o Tarcísio se projetou do nada, como, no caso, não foi pra frente, né, mas como o Witzel saiu do nada, como como é o nome do outro que não ganhou? Aqui no Rio? Ramagem. Teve um crescimento absurdo também durante a campanha, um cara que ninguém sabia quem era, né, não ganhou, Eduardo Paes ganhou no primeiro turno, mas
não dá para negar que ele teve um crescimento expressivo. Bruno Engler, que a gente falou, em Belo Horizonte. Então, assim, a gente tem falado aqui como esses nomes de extrema-direita e da direita aparecem como um foguete, crescem absurdamente, ganham eleições, enquanto a esquerda não consegue chegar num consenso, numa renovação de novos nomes. E eles pontuaram bastante isso também, assim, não tinha quem oferecer que pudesse ter mesmo tamanho, o mesmo apelo que tem o Donald Trump para essa extrema-direita. Então, essas são as coisas que eu queria acrescentar. Eu tenho algumas posições em relação a isso, em particular sobre esse tema da esquerda no Brasil, porque eu acho que também tem uma ênfase de olhar, de visibilidade, de ressonância, inclusive midiática, em relação ao campo da direita, da extrema-direita, da direita democrática, seja lá como queiram chamar, maior do que qualquer quadro de esquerda é capaz de ter. Com certeza. Então, e uma naturalização dessas figuras que também me causa espanto. Então, assim, Tarcísio tem muito mais visibilidade, tudo bem, ele é o governador de São Paulo, mas Tarcísio, Caiado, Ratinho Júnior tem mais visibilidade que um João Campos, entendeu? E que é evidentemente uma liderança de centro-esquerda, crescente. As estruturas partidárias não deixam, em alguma medida, não deixam essa renovação aparecer, porque eles querem continuar reinando, e isso inclui, inclusive, Lula, no sentido de um movimento gravitacional em torno dele, que é parecido com o que o Bolsonaro faz, só que o Bolsonaro está inelegível e tem outros nomes com ambição, que ganham muita visibilidade, né? Agora, eu acho que tem gente nova aparecendo, mas sem oportunidade, sem essa caixa de ressonância. E isso, em algum momento, vai precisar ser revisto. Aliás, quando na semana seguinte ao segundo turno, o PT, né, o PT que é sempre apontado, né, em relação a isso, fez aquela reunião que virou uma lavagem de roupa suja da Gleisi Hoffmann com o Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, e ela presidente do PT, que ele disse que o PT está no Z4 e ela reagiu. Aquela reunião começou com uma apresentação que, segundo eu apurei, foi muito impactante, objetiva, da Margarida Salomão, Marília Campos, prefeita reeleita de Contagem, da Margarida Salomão, prefeita reeleita de Juiz de Fora, petista. E ela fez falas muito importantes na direção de qual é a agenda e de que forma que ela dialoga intensamente com um eleitorado que responde. Então, obras de infraestrutura, e ela falou do PAC, ela falou do investimento em educação, creche, ela falou transporte de tarifa zero, em transporte no fim de semana, onde já foi aplicado. A gente tem a experiência de Maricá, estive lá e lá tem há anos, né? Uhum. O tarifa zero dentro do município. Essa é uma agenda, inclusive, que eu fiz até uma coluna na época da eleição, falando do quanto esse debate foi naturalizado, né? Vem sendo tratado, inclusive, por alguns quadros da direita, assim como em alguns outros momentos o Bolsa Família, a transferência de renda, era um absurdo e foi naturalizado, né? O Bolsonaro mesmo desvirtuou o programa, mas transformou num programa como era o Auxílio Brasil dele, então de transferência de renda. E a gente lembra quanta repulsa, né, o Bolsa Família gerava, né, no campo da direita, no campo conservador. Então, assim, eu acho que tem alguns caminhos, sim. Claro que não é o caminho dessa transformação de influencers, de seguidores de rede social, de coach, de não sei o quê, em políticos, que é uma coisa, que é um fenômeno muito forte da extrema-direita, principalmente. Você vai falar do Nicolas, do Engler, do
Brunini, que inclusive se elegeu prefeito de Cuiabá, o que foi derrotado, André Fernandes. Por que eu pensei em Fred? Não, Fred é o de Goiânia, né, que perdeu a eleição. André Fernandes, PL. O André Fernandes do PL de Fortaleza, né? Que são parlamentares que usam redes sociais dessa forma, né? Agora, Isabela citou o Boulos, a Érica Hilton, a Duda Salabert, podemos falar do pastor Henrique Vieira, enfim. Do Rick Trindade, que começou o movimento da escala 100 por 1. Né? Não, tudo bem, mas assim, nomes novos que estão propondo coisas interessantes, porque sim. A pauta surgiu dele, sim. A Érica Hilton abraçou no Congresso e não se fala de outra coisa no Brasil há uma semana. Natália Bonavides, né? Exatamente, de Natal. Lá de Natal. A própria Tabata Amaral, gente. É um quadro novo e não é uma extrema-direita, né? Claro. Você pode falar, é o centro, pode até dizer que ela é de centro-direita, empurrá-la para o centro-direita, mas ela não é. É minimamente parecida com essas figuras. Não é. Então, assim, não é verdade que não tenham, que não existam os nomes. Mateus, lá de Porto Alegre. Uhum. Enfim, há nomes. Agora, essas pessoas... É o mesmo caso dos políticos negros, das mulheres na política. Essas pessoas são ouvidas? Não. Porque só se ouve Arthur Lira, Elmar Nascimento, Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco. É isso. Lá vem aí Hugo Mota, lá vem aí... Então, assim, o debate, ele não é arejado nem pelos partidos, nem pela opinião pública, na direção de dar visibilidade aos projetos, na direção de ouvir as opiniões, o contraditório dessas figuras. Então, a gente fica ali. O Ronaldo Caiado, que já está se apresentando, governador de Goiás, já está se apresentando como candidato para 2026, né, da direita, que teve um enfrentamento importante com o Bolsonaro nessa eleição municipal, né, para a Prefeitura de Goiânia, e se sagrou vencedor. Ele foi candidato em 1989 a presidente, gente. 40 anos. Assim como Lula tinha sido candidato em 89 e periga ser em 2026. A gente vai ter a situação surreal, né, de dois candidatos que disputaram a presidência em 1989 sendo adversários em 2026. Não, dá vontade de chorar. Com todo respeito ao Lula e ao Caiado, que fez lá sua trajetória, foi deputado, foi senador, governador reeleito, é popular no seu estado, tem uma representatividade, mas pelo amor de Deus, gente. O Valdemar é presidente do PL, eu acho que desde 2002. Não, é o fim. Né? E Brasil afora. A gente vai ver o ACM Neto. Era o avô, passou para o neto. O próprio João Campos. Né? Era o avô, era o bisavô. A gente já falou disso aqui no Rio. Eduardo Paes está no quarto mandato como prefeito. É isso. O Kassab, tem nada de novo, né? Já fez de tudo, já passou não sei quantos. Então, enfim... Mas isso. Eu acho que também tem uma coisa, além disso que você falou, que eu concordo, e aí também acho que se assemelha muito a gente aqui e lá, não tem essa projeção, né? Então a gente vive falando aqui, citando esses nomes, e a cobertura jornalística, a cobertura midiática fica girando em torno dessas mesmas figuras, e também são processos eleitorais, corridas eleitorais, em que o campo do centro e da esquerda jogam conforme o regulamento, né, com o regulamento embaixo do braço, e a direita e a extrema-direita são inacreditáveis, assim. O Pablo Marçal posta aquele laudo completamente fake do Boulos, só anteontem, né, que foi indiciado, eu acho, pela Polícia Federal, aí no final dessa semana passada. O Trump consegue o apoio do Elon Musk sorteando dinheiro para quem se registrar na Pensilvânia, numa medida claramente de compra de votos, ainda que nas brechas, né, da lei. Mas, gente, assim, mais claro do que isso não tem. A gente experimentou nessa história de São Paulo essa troca de acusações, né, de que o Boulos drogado, a história lá nos Estados Unidos também, que a gente chegou a comentar no Ângulo de Grilo, de que os imigrantes estariam comendo cachorro,
né? Tinha essa história, aí o prefeito teve que se manifestar, o Trump falando disso nos debates, sendo desmentido ao vivo, inclusive pelos mediadores dos debates, com essa história, atacando os imigrantes. Então, assim, os caras falam os maiores absurdos, propagam as maiores fake news, cometem crime eleitoral. É muito difícil também, ainda que com todas as críticas que a gente possa fazer ao campo progressista, aos caciques políticos dos partidos progressistas que não abrem espaço, que não dão visibilidade, que não largam o osso. É tudo verdade. Mas também tem uma coisa que, assim, o que você faz quando o seu adversário não age conforme o regulamento e as regras? Porque é isso, é basicamente você apostar corrida com uma pessoa que tá dopada, não passaria no antidoping, e você tá limpo. Tipo assim, se a gente for fazer um paralelo no esporte, nas Olimpíadas, um cara tá cheio de testosterona, de GH, de hiperestimulante pra correr, e você ali natural, tentando chegar no mesmo ritmo. Não é compatível. Não tem como. Com a quantidade de recurso fraudulento que esses caras usam. O que você faz para competir de igual para igual? Porque ainda assim não seria igual para igual, né? Se tudo tivesse muito organizado, ainda assim, com a quantidade de crime eleitoral que é cometido, e a gente viu nas eleições de 2022 aqui, o que a gente passou naquelas 48 horas antes da eleição? De tramóia, de bloqueio de Telegram, que teve que ser bloqueado por conta dos grupos bolsonaristas, até a história das blitz da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, caralho, a gente só quer votar. E tem uma barricada da Polícia Rodoviária Federal, numa instituição do país, para não deixar você chegar na urna. Não tem como competir com uma... Não sei nem como que adjetivo dá para um negócio desse. Mas não tem como competir quando uma pessoa trabalha com as regras do jogo e a outra não. Então, assim, o que você faz? É isso. A Kamala estava lá fazendo seus comícios e o Elon Musk estava oferecendo $1 milhão se você basicamente votasse no Trump morando na Pensilvânia. É isso, entendeu? Como é que você compete com um negócio desse? Sei. Não sei. É isso, como é que você compete? Como é que a gente quer respeitar, fazer uma campanha eleitoral pensando em 2026, respeitando as regras do jogo, se a gente vai ter, provavelmente, Pablo Marçal de candidato, falsificando documento e postando na véspera da eleição e nada acontece. Nada acontece. Porque ele não foi para o segundo turno, mas se tivesse ido, teria tido a sua candidatura impugnada por conta disso? Teria sido eleito? Teria sido cassado a sua chapa, a sua candidatura, a sua vitória? O que teria acontecido? Isso não está decidido ainda, mas em tese... não sabemos, mas assim... o processo continua, né? Ele não cessou. Que pode tudo, né? Pode tudo, depois a gente vê. Pode cometer todos os crimes eleitorais e aí a gente vai investigando, aí a gente denuncia pro como é que é? TSE. Eu realmente não sei. E isso é uma coisa que, assim, não tenho resposta, só tenho pergunta, só tenho a lamentar, e acho que são coisas muito similares desse processo de eleição de lá e do que a gente tem vivido aqui. É uma competição desleal. São lados que saem partem de lugares diferentes, porque um lado está comprometido com desrespeitar as leis e o outro lado está comprometido com respeitar as leis. Não tem simetria. É uma falsa simetria. Não tem como chegarem no mesmo lugar se a extrema-direita joga com fake news, com crime eleitoral, com impunidade, e o centro e a esquerda seguem as regras do jogo. Não tem o que fazer. Não tem solução. Aí é uma questão de justiça eleitoral e de justiça criminal, porque alguns casos, né, calúnia, difamação, falsificação de documentos. Na semana passada, o Pablo Marçal foi chamado a depor, né, pela Polícia Federal para explicar o caso da falsificação do laudo falso, né? Enfim, tem crimes que são crimes comuns, né, sendo cometidos. Os ataques... aí a gente pode cair na questão da regulação de redes sociais,
que nunca se faz, e na responsabilização das plataformas. Tem várias questões. E tem o crime, a velha política, né? Também uma coisa que chamou muita atenção na campanha eleitoral brasileira, né, nessas eleições municipais, foi não somente a violência política objetiva, mas também os crimes descobertos pela Polícia Federal de tentativa de compra de votos, né? Foram mais de... Só no primeiro turno, 21 milhões de reais apreendidos. Isso é velha política em seu esplendor, né? Mas o assunto é a eleição americana. Então, vamos para ela. Tem esse ponto da renovação, embora Trump não seja... Está longe de ser renovação. Agora, ele escolheu um vice, que é um cara novo, né, o J.D. Vance, que atua um pouco a sua imagem e semelhança e que se apresenta como um horizonte aí de política. O mandato que se iniciará, né, em janeiro do ano que vem de Trump, será o último, porque nos Estados Unidos não é possível exercer mais de 2 mandatos. Não é sobre reeleição, é sobre 2 ciclos eleitorais. Então, como esse será o segundo mandato dele, ele não tem direito à reeleição a partir desse mandato. Então, obrigatoriamente, haverá uma sucessão, né? Algum tipo de transição, seja no Partido Republicano, hoje totalmente dominado pelo Trump, e nos democratas, obviamente, porque o Biden também não... Enfim, ele vai sair de cena, por óbvio, e não tem nenhum tipo de liderança. Agora, também o Partido Democrata tem suas contradições igualzinha à esquerda ou centro-esquerda brasileiro. Tem nomes novos que não são, digamos assim, que não ganham visibilidade, correntes partidárias que não ganham visibilidade pela estrutura do partido, que privilegia um grupo específico. Então, assim, Bernie Sanders não é jovem, mas sempre trouxe novas ideias e sempre foi afastado, escanteado. Aí você tem a Alexandra Ocasio, nova, sangue novo. Tem governadores muito populares, né? O Josh Shapiro, que foi inclusive apresentado como um possível vice da Kamala Harris. Então, assim, tem alguns nomes, tem mulheres que também foram apresentadas como potenciais candidatas a presidente para disputar prévias, mas que na hora H, quando o Biden desistiu, esses nomes se retiraram. A Gretchen... se você achar o nome dela aí para mim, do Josh Shapiro, eu acho que é governador da Pensilvânia. E a Gretchen alguma coisa, que também era virtual candidata à presidência. Whitmer, governadora de Michigan. De Michigan, estado pêndulo, né? Que foi perdido. E o Josh Shapiro? Peraí. Eu acho que é Pensilvânia. Pensilvânia, governador da Pensilvânia. Pois é, democratas e bem avaliados, tá? E, inclusive, por exemplo, tem coisas curiosas. A Carolina do Norte, que era um estado que diziam que a Kamala podia ganhar e aí daria um salto na direção do enfrentamento ao Trump, elegeu um governador democrata e Trump presidente. Então, assim... Por que será, né? Trazendo a vírgula do medo e delírio. Por que será? Então, assim, tem muitos governadores, tem parlamentares eleitos, né? Os democratas fizeram mais governadores do que Kamala Harris ganhou na eleição presidencial. Então, assim, até o Guga tem falado, depois de ter uma visão de terra arrasada, o Guga Chakra depois falou, olha, também não foi a mais humilhante vitória, não sei o quê, porque eu acho que o Reagan, nos anos 80, ganhou não só a presidência, mas todos os estados americanos. Então, tem, enfim... mas também... Enquanto tem bambu, tem flecha. Cada mensagem de esperança que realmente... Ué, gente, mas é o processo histórico. Eventualmente é isso. Um dia... Né? Veja, 2018, glória, né? O Bolsonaro fez
Pô, não sei quantos governadores elegeu o Witzel, que nem era do partido, era só um aliado no Rio de Janeiro, fez a maior bancada, acho que 52 deputados eleitos pelo PSL, uma legenda que não existia, praticamente não existia um ano antes, entendeu? 4 anos depois ele perdeu a eleição e agora ele não está elegendo prefeito. Não elegeu, perdeu Curitiba, perdeu Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiás, enfim, é isso. Política é ciclo. Pois é, mas eu acho que é exatamente isso. A gente estava entendendo que política é ciclo e tal, e que seria o fim, né, do Trump com a derrota em 2020, e aí ele ressurge mais forte do que em 2016. É um pesadelo. Que ciclo é esse? Mas que diz muito sobre anseios da população, sobre equívocos de um concorrente e sobre aí limitações. Aí eu vou ter que entrar também em outro tema que eu acho importante, que é a misoginia. Quem Angulia já ouviu minha história de 2002, com um editor, um encontro que eu tive, era Lula e Serra, e ele dizia que o Lula não ganharia, e eu dizia: o Lula vai ganhar. Pode tirar seu cavalo da chuva, que não tem menor hipótese de o Lula não ganhar a eleição de 2002. Não, que a Serra, que o Lula é um radical que já perdeu 3 eleições. Aquele momento era a vez do Lula. Estava nítido. E eu dizia isso para ele. E aí falava naquele momento era a eleição de meio de mandato, né, nos Estados Unidos. Mas ele me dizia, e nos Estados Unidos? Quais são as perspectivas, etc., E aí eu perguntava sobre a possibilidade de eleger uma mulher. E ele dizia, nos Estados Unidos, a probabilidade é mais fácil eleger um homem negro do que uma mulher presidente. E eu ri, né? Sabendo do racismo, sabendo da proporção, né, da participação dos negros, né, em termos de percentual na população, não acreditei. E o Obama foi eleito. Elegeu o Obama ganhou nas prévias democratas da Hillary Clinton, que depois, em 2016, perdeu para o Donald Trump, e agora o Trump ganhou de novo sobre uma mulher, né, não branca. Então ele ganhou com um discurso misógino, xenófobo, racista. Isso também tem que levar em conta, gente. Aí, não, foi só a economia? Não, acho que a economia pesou muito e tive até uma compreensão maior em relação a esse tema da economia, porque a gente falava muito intensamente, eu inclusive falei várias vezes na TV, que tinha a questão da taxa de juros muito altas e o consumidor americano ele é muito dependente, usuário de cartão de crédito, né? Acessa muito crédito. Tem a questão do mercado imobiliário, do crédito habitacional, que também acompanhou esses juros, da valorização dos imóveis, né? Do encarecimento dos imóveis em vários centros urbanos, de um achatamento salarial, em razão de uma inflação que subiu, mas que não retornou, ela parou de subir. A inflação está indo para a meta, está na faixa de entre 2% e 3%, 2,4%, me parece que é o último dado do acumulado em 12 meses, mas não houve deflação. Então, a percepção de um poder de compra corroído é concreta. Mas, afora isso, na semana passada eu entrevistei o Rogério Studart e ele dizia que, afora essa percepção de um poder de compra corroído por um preço que aumentou e a renda não, houve uma queda objetiva de renda, porque durante ali aquele período de pandemia em que Biden sucedeu Trump, houve uma política de transferência de renda universal, que enviava cheques para as famílias, especialmente famílias com crianças, com menores de idade. E essa política ela teve um tempo determinado. Então, quando a política cessou, o que houve foi uma queda de renda objetiva, não é de percepção deflacionada. É tipo, você ganhava todo mês um cheque de $1.000 ou $500 a mais, passou a não receber, os preços continuaram altos e você tinha $1.000 ou $500 a menos
no seu orçamento doméstico. O Matheus, meu cunhado, que morava, irmão do Rafael, né, que morava nos Estados Unidos, veio pro Brasil tem, 6 meses, né? Talvez, acho que não tem nenhum ano que ele voltou, morava lá há mais de 10 anos. Ele falou muito disso, dessa história do cheque da pandemia, que na pandemia teve essa ajuda financeira, né, por conta do lockdown, das demissões em massa, mas quem estava desempregado era um dinheiro alto que se recebia. Muita gente ganhou esse dinheiro na pandemia, quem estava desempregado, quem acabou desempregado, e aí saiu da pandemia sem esse dinheiro, com inflação, e tinha gente que estava sem trabalhar e com esse cheque estava vivendo melhor do que quem estava trabalhando, porque estava recebendo esse auxílio durante a pandemia do desemprego. E aí, quando acaba, magicamente, né, você perde uma parte substancial da sua renda para um mercado de trabalho que não te remunera igualmente o que você estava recebendo desse auxílio e com os preços muito mais altos. Isso também tem a ver, eu estava lendo uma matéria da BBC que tenta explicar um pouco também como é que os latinos votaram tanto com o Trump, né? Eu acho que isso foi uma coisa que surpreendeu muita gente, que o Trump teve um esmago, assim, no eleitorado latino com ele. Ele teve mais homens latinos votando nele do que na Câmara. A Câmara teve um pouco mais entre as mulheres latinas, mas também um percentual altíssimo de mulheres latinas votando no Trump, mas o Trump ganhou entre os homens latinos. E aí, enfim, tem muitas explicações, né, mas a principal delas foi a economia. Então, tem uma entrevista nessa matéria da BBC que um homem fala que a gente, na verdade, a gente concordou que a gente gostava mais de como era 4 anos atrás. A gente pagava... Hoje em dia você paga $5 por uma dúzia de ovos e costumava ser $1 ou 99 centavos. Então, a gente acordou que muitas que são mentiras democratas, que as coisas eram melhores. Percebemos que as coisas eram melhores naquela época, antes do Biden. A gente gostava como eram as coisas há 4 anos atrás. Além também, né, falam de uma percepção de valores familiares, coisa da família, que se alinham mais com o Partido Republicano. Inclusive nessa história da imigração. Porque a gente fica, mas como é que os latinos votaram com o Trump se ele prometeu deportar 10 milhões de imigrantes latinos? Porque os que votaram são os legais, né? E aí há uma opinião que eu entendo que os imigrantes estão deixando, que é o socialismo, né, no país natal, mas você tem que vir do jeito certo. Você tem que fazer isso do jeito certo, as coisas têm que ser feitas legalmente, eu vim legalmente, e a fronteira não pode ficar assim, e não pode entrar ilegalmente assim. Então, né, é uma opinião de que sou diferente deles. Eu, latino, que estou aqui legalizado, tenho direito a voto, sou diferente desses imigrantes ilegais e eu também não quero eles aqui, né? Não entende que a xenofobia não vê se você tem o green card, a cidadania ou não, né? A xenofobia, o racismo acontece independente disso. Mas é a forma como as pessoas lidam, né, com essa realidade delas do dia a dia. Então tem muito a ver com essa, porque a gente já tinha falado aqui, né, dessa inflação dos alimentos, do poder de compra. Então, no dia a dia, e aí muito do que eu li e ouvi fala disso, que essa vitória do Trump também foi, na verdade, como é que é a palavra? Mais uma avaliação... Não, uma avaliação do governo do Biden. Para muita gente... um plebiscito. Um plebiscito, isso, do governo do Biden. Para muita gente... Beleza, o Trump é meu pastor e nada me faltará, sou extrema-direita raiz. E pra muita gente é tipo assim, cara, eu votei no Biden contra o Trump, mas sinceramente, eu preferia como tava 4 anos atrás. Hoje em dia não tá dando pra viver. E é isso. Então, assim, é uma desaprovação do atual governo e não um endosso cego ao que representa ou a mensagem do Donald Trump. E você vê no mapa do New York Times, que é assustador, que é o mapa da mudança, né, do shift em relação a 2020.
na comparação com 2020, no voto presidencial, os lugares que reportaram uma mudança na direção do número de votos, que foram mais para os republicanos ou mais para os democratas. E você pega o mapa dos Estados Unidos e, assim, da metade para a direita, né, para o leste, né, então Flórida, essa região aqui de baixo, Texas, Mississippi, Georgia também, Iowa, boa parte dos swing states, mas principalmente desse lado leste, a quantidade de lugar que endireitou completamente na direção do Trump. 3 pontos percentuais mais do que nas outras eleições, 9 pontos percentuais mais para os republicanos, né, em comparação a 2020. É um mapa todo de setinha vermelha, de lugares que tinham votado majoritariamente nos democratas em 2020 e que viraram totalmente na direção dos republicanos. O que tem a ver com a agenda do dia a dia. Hoje em dia, esse governo foi bom? Não. Prefiro voltar para o que era 4 anos atrás? Prefiro. Agora, vai voltar? O Trump vai conseguir fazer com que a cartela de ovo volte a custar $1 e não $5? O que você nos diz, Flavial? Eu acho que já pensando nas consequências da economia do meio ambiente. Eu acho que esse é um ótimo ponto. Agora, só antes da gente entrar aí nas consequências da economia, é importante pensar nesse pragmatismo, né? Nesse pragmatismo em relação à vida, às condições de vida, ao bem-estar objetivo, né? De ter uma percepção de que a vida era melhor antes, e o governo democrata não conseguiu convencer, a despeito de bons resultados macroeconômicos, desemprego, pleno emprego, crescimento do PIB, transição energética PIB, e tudo mais. Como disse, PIB. Até escrevi isso. Como lembrava a nossa Maria da Conceição Tavares, as pessoas comem comida, não comem PIB. Então, é importante ter isso em mente. A agenda que a Câmara tentou apresentar em relação à liberdade, né, das mulheres foi apenas parcialmente abraçada. E é curioso porque teve votações sobre direito ao aborto, flexibilização de legislação, em, se eu não me engano, 10 ou 11 estados, e em 7 houve aprovação de mais liberalidade em relação aos direitos reprodutivos, o que sugere que essa era uma agenda de interesse das mulheres. E, no entanto, não foi suficiente para fazê-la candidata mais votada a presidente. O Trump sempre disse que ele foi o responsável pela derrubada, né, daquele entendimento da Suprema Corte, Roe versus Wade, que permitia o aborto, né, no território americano. Quando a Suprema Corte, em 22, reviu essa decisão, dizendo que isso caberia aos estados, o Trump disse, eu não tenho nenhuma responsabilidade quanto a isso. Os estados é que vão decidir e eu acho isso correto. E, aparentemente, o eleitorado respondeu a isso. Os estados estão instituindo seu próprio regramento. Na Flórida, cada vez mais conservadora, a mudança na Constituição foi, inclusive, rejeitada, que me chamou a atenção, porque a Flórida tinha uma tradição de permissão de aborto, que foi reduzida para 15 semanas a autorização, no limite, e esse ano entrou em vigor 6 semanas. E, em razão dessa mudança da legislação pelo Ron DeSantis, o governador ultraconservador, né, da Flórida, houve uma vitória do movimento social por direitos reprodutivos de incluir na Constituição estadual proibição de mecanismos de legislações que proíbam o aborto, restringam o acesso a direitos, etc., em fetos, em gestações, até a viabilidade do feto, que é aquele debate, né, de que semana mágica é essa, 22, 24 semanas, etc. E a Flórida recusou. Estão dizendo que teve muita
fake news, teve uma campanha muito forte dos conservadores e a linha de corte, o sarrafo, era muito alto. Tinha que ter pelo menos 60% de votação a favor dessa mudança na Constituição e deu 57%. Então, assim, ainda é uma predominância de eleitores favoráveis, né, aos direitos sexuais e reprodutivos, mas não passou por conta dessa linha de corte. Mas, enfim, tudo isso para dizer que a campanha democrata não foi suficientemente convincente em relação ao que estava, aos resultados macroeconômicos e ao que poderia oferecer, e houve esse basta. E aí, a partir desse basta, é que eu digo que a Câmara de verdade nunca teve chance. Que isso foi mais uma fantasia, desejo, do que efetivamente uma possibilidade concreta. Porque o Trump sofreu uma tentativa de assassinato, se apresentou como um escolhido de Deus, né? Deus escolheu mantê-lo vivo porque ele tinha uma grande missão. O discurso da economia em frangalhos, né? Da perda de poder de compra, colou e era real, foi uma percepção real. O discurso da imigração, do medo do outro, do estrangeiro, com mentiras, inclusive são traficantes, são loucos, né? Transtornados mentalmente, viciados, estupradores. Essa ideia da rejeição ao outro, a ideia da paz que ele será capaz de impor na Rússia, em Israel, enfim, tudo isso seduziu o eleitorado. E eu adicionaria porções de misoginia, de racismo, né? Um discurso supremacista que agrada, né? Agrada sobretudo ao eleitorado masculino. Essencialmente, são as mulheres que têm segurado a onda de democracia. E, por fim, a própria ideia de defesa da democracia que está esfacelada. Sabe, não tenho comida no prato. Vou pensar em democracia? Vou pensar em representatividade? Vou pensar em comida no prato. Então, assim, a própria desigualdade, a própria incapacidade da democracia mesmo apresentar soluções objetivas para melhorar a vida das pessoas faz com que ela seja desprezada. Que democracia é essa que me permite passar fome? Né? Então isso vai ao encontro de uma redução do comparecimento, de uma deterioração da participação política. Os homens pretos estão indo votar no Trump, não querem votar na Câmara por misoginia. Primeiro, não é verdade, né? Foi aproximadamente 20%, foi 92% das mulheres pretas votaram na Câmara e 80%, pelo menos 80% dos homens pretos votaram na Câmara também. Então, assim, dizer que os homens negros estão mudando para o Trump é um certo exagero, né, de quem quer culpar os movimentos negros, os movimentos chamados, os movimentos de minoria, como sendo responsáveis pela deterioração da democracia e a ascensão da extrema-direita, quando são as minorias que seguram a onda na hora. E a gente está vendo aqui também como culpam os identitários e como uma candidata trans a vereadora foi decapitada em Sinop, Goiás, no Centro-Oeste. Então é para não defender, é para silenciar em relação ao racismo, ao trabalho escravo, à misoginia, à transfobia, à homofobia, em relação à intolerância e o racismo religioso, é para ficar quietinho no seu canto para não atrapalhar o domínio de quem sempre esteve nas posições políticas e jamais foi capaz de resolver os problemas das minorias. As minorias é que tem que silenciar. Não vai rolar. Já aviso de antemão que não vai rolar. Vamos todos para o buraco. São os identitários? A culpa é dos identitários? Beleza. Aplausos. Vamos todos para o buraco.
Porque vocês que não são os identitários também não dão conta. Não dão conta de entregar nenhum tipo de igualdade, enfrentamento à desigualdade, acesso a direitos. Porque os identitários estão cobrando acesso a direitos, princípios constitucionais da igualdade de gênero, de raça, de acesso à terra. É isso. Direito à vida, direito à dignidade humana, solapados historicamente nesse país e também nessa nação ao norte. Então, dizer que a culpa é de quem legitimamente reivindica os próprios direitos, que, na verdade, se forem acessados, estarão contemplando toda a população, inclusive os não identitários, as maiorias, se é sobre isso, então, parabéns, vamos todos para o buraco. Porque eu duvido muito que mulheres, que pretos, que indígenas, que LGBTs, que quilombolas, que ribeirinhos vão deixar de defender seus próprios direitos em nome de quê? De silenciar em favor de quem nunca olhou para a gente. Ah, mas vai ganhar um pior. Exato. Então, o que você tem para mim? Eu repudio completamente essa ideia, esse papo de que a culpa é dos identitários, é papo de homem branco que continua querendo manter seus privilégios. E aí, quando perdem o seu assento, culpam as minorias pela própria incompetência, pela própria incapacidade de apresentar soluções, pela própria incapacidade de usar a caneta que tem, a cadeira que ocupou, para fazer efetivamente políticas de bem-estar, de bem-viver, de universalização de acesso, de qualidade de vida, de respeito, de dignidade humana. Não conseguiram, produziram desigualdades, está todo mundo infeliz, todo mundo cobrando direitos a que tem efetivamente direitos, e aí, quando dá errado, o projeto deles ganha a extrema-direita, articulada internacionalmente, com dinheiro, com interesse das redes sociais, com fake news, com todos esses aparatos. Aí a culpa é das mulheres, a culpa é dos pretos, a culpa é dos indígenas, a culpa é dos LGBTs. Ah, pelo amor de Deus! A culpa é do homem preto. 20% de homem preto que votou no Trump, a culpa é deles, que a Câmara não ganhou. Sabe? Então, menos. Acabamos, né? Por aqui. Já fiz meu comício. Ela habla, queridas. Vou até ver nas minhas anotações, gente, se tá faltando alguma coisa, sabe? Eu tinha até anotado aqui. Não, eu acho que a gente falou, né, sobre esse resultado, a gente falou sobre esses grupos, né, de votos, falamos sobre essas consequências, né, meio ambiente e economia. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, aí eu quero falar das consequências. Foi isso que a gente não falou. Então, vamos falar disso porque você estava lembrando e querendo puxar o gancho da COP29, né? Que começa hoje, segunda-feira, no Azerbaijão. Mas eu já tinha perguntado, né? Se dá para garantir que o Trump vai fazer com que a inflação dos alimentos decaia desse jeito, ou são apenas promessas, né? A gente falou muito disso aqui quando a gente falou da eleição da Argentina do Milei, que fez as promessas mais absurdas da economia, que vamos resolver, que vai dar tudo certo, e a gente tá vendo que, né, a realidade, como já era dito durante a campanha da vitória dele, tipo assim, o que ele está falando, dolarizar a economia, não sei o quê, o que ele está falando não vai acontecer, não tem como acontecer. E aí eu quero saber se há uma perspectiva de o Trump, de fato, conseguir melhorar a economia. E na questão do meio ambiente, o Trump é um dos maiores negacionistas climáticos do mundo, né, gente? Assim, ele é contra esse discurso de aquecimento global, ele não reconhece o tema de mudança climática, ele acha que não tem que ter meta de redução de combustíveis, de emissão de poluentes, né, derivados de combustíveis fósseis. Então, eu acho que em relação à mudança climática, nada vai acontecer na direção da proteção do meio ambiente nesses próximos 4 anos. Bom, do ponto de vista da política econômica, do projeto econômico, há muitas preocupações, tanto em relação a uma
provável frustração do consumidor americano, quanto em relação ao mundo inteiro, se o Trump efetivamente cumpriu o que prometeu, né? Então, o que ele prometeu? Redução de impostos para os mais ricos, porque ele diz que isso aumenta a geração de emprego. Ele prometeu mais protecionismo. Então, a taxação de produtos estrangeiros, de produtos importados, inclusive produtos meios. O que são produtos meios? São, enfim, partes e peças, semi-industrializados, alguns industrializados, que os Estados Unidos importa para finalizar a manufatura no seu próprio território. Então, é aquele índice de internacionalização dos bens produzidos dentro do país. Se ele diz que vai aumentar a alíquota de importação geral em 10% e produtos da China, por exemplo, com uma taxa ainda maior, a tendência é de ele produzir inflação nos Estados Unidos, porque vai ter aumento de custo de produção para as empresas americanas, e isso, obviamente, produz inflação. Em produzindo inflação, a inflação que está na meta e que tem permitido, inclusive, já 2 reuniões do Banco Central americano, corte na taxa de juros, o que é outro elemento que dá alívio para o consumidor americano e que estava em andamento aí pelo Banco Central independente, mas que poderia ajudar um governo Biden-Kamala, pode ser revertido. Se tiver aumento da inflação, o Banco Central americano, o Federal Reserve, tende a elevar a taxa de juros para trazer a inflação para a meta. E, obviamente, elevação da taxa de juros produz essa insatisfação, encarecimento, desaquecimento da economia, aumento do desemprego. Então, assim, o projeto que o Trump diz que vai levar adiante, ele é inflacionário e pode, inclusive, ter um componente recessivo se resultar em aumento de taxa de juros. Para o mundo é uma tragédia, porque se houver essa elevação das alíquotas gerais de importação, você também vai ter um efeito ou de queda do comércio exterior, da corrente de comércio, das transações internacionais, ou um efeito a partir da inflação lá e do aumento da taxa de juros, um aumento da demanda por dólares, que volta para os Estados Unidos para se remunerarem com a taxa de juros mais alta e, portanto, um aumento da taxa de câmbio do dólar mundo afora, o que provoca inflação em países, de modo geral, mas em particular em países periféricos, caso do Brasil. A gente tem uma participação, uma parcela imensa, né, da nossa cadeia produtiva de consumo dolarizada. Petróleo, combustíveis, várias commodities, inclusive alimentares, né? Açúcar, carne, soja, milho, boi, frango, suínos, tudo é transacionado no mercado internacional e em o dólar subindo, a tendência é de café, a tendência é de alta também no mercado brasileiro, o que levaria a um aumento também da taxa de juros, com efeitos recessivos. Isso no Brasil e mundo afora. Então, assim, tem um componente de incerteza econômica que foi adicionado a um mundo em turbulência que não é desprezível, em razão da eleição de Donald Trump. Isso do ponto de vista econômico, macroeconômico. Lá nos Estados Unidos também, essa perspectiva de deportar imigrantes ilegais, que são uma mão de obra barata para a economia, pode também encarecer a mão de obra. Vai ter menos trabalhadores disponíveis e isso, obviamente, aumenta salário para quem tiver ficado. Mas isso também é um componente inflacionário. E com esse cenário de imigração, os Estados Unidos estão praticamente com pleno emprego, né? Uma taxa de desemprego muito baixa. Então, se você vai mandar milhões, ele falou em 10 milhões, né? Milhões de estrangeiros, de imigrantes para fora do país, isso também pode ter um efeito, enfim, na produtividade, né? Na operação das empresas, no custo de produção em razão de aumentos de salário e por aí vai. Então, muita incerteza no ambiente econômico. E no que diz respeito à questão ambiental,
também imensa preocupação, embora haja leituras de que, quando o Biden fez o programa dele de enfrentamento à inflação, que na verdade era um programa de transição energética, de investimentos verdes, em energias renováveis, carro elétrico, etc. Ele usou o selo inflação, mas na verdade era de transição energética. Esses projetos já estão em andamento, e alguns com financiamento federal. Muita gente, eu falei na semana passada com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, e ela dizia o seguinte: olha, a gente também tem que pensar um pouco que, sozinho, ele não vai conseguir destruir a agenda e compromissos ambientais dos Estados Unidos. Ele pode, do ponto de vista do multilateralismo, abandonar o Acordo de Paris, como já fez de outro jeito. Ele diz que vai aumentar a produção de petróleo. Tem gente que tem dúvidas, que já está no pico, não tem muito mais como aumentar. E esses investimentos em andamento, por pressão da sociedade, do setor privado, que está empenhado nisso também, eles não vão poder cessar. Os caras já estavam fazendo, não, agora para tudo, já gastou tanto, para tudo e vamos voltar para o petróleo. Não é assim que funciona. Então, há uma percepção de que não é completo o alcance que Trump pode ter em relação a essa questão do aquecimento global e da transição energética, que pode ter pressões do ponto de vista da opinião pública, da sociedade civil e dos próprios empresários. E opinião de empresário ele gosta de ouvir, né, de seguir. A outra coisa é também a questão dos investimentos ambientais nos estados governados por democratas, que têm essa agenda de uma forma mais consolidada. Então, assim, ele vai conseguir interferir nisso? Entende? Aí você está falando de quê? De 20 estados, 20 e poucos estados, que, se tiverem com projetos em andamento, ou se tiverem escolhido governadores democratas com essa agenda em andamento, vão levar essa agenda adiante, entendeu? Então, tem uma relativização. Agora, sair do Acordo de Paris é ruim, não se comprometer com as metas de redução de emissões naquele limite do Acordo de Paris, que é não ultrapassar, né, 1,5 graus até 2050, reduzir as emissões com base no resultado, no caso brasileiro, de 2005. Isso é importante. Né? Ninguém imagina que o mundo inteiro vai fazer um esforço e só os Estados Unidos vão continuar queimando gases do efeito estufa sem controle nenhum. Então tem um estresse, tem uma preocupação. Essa reunião, essa COP29, pode ser importante na direção de manifestação dessas preocupações e de um debate mais amplo. Ontem, na Globo News, a gente entrevistou o Carlos Nobre, né, que é o grande cientista brasileiro, e ele acha que a COP30 de Belém ela ganha ainda mais importância, né, por conta da urgência e por conta do que pode acontecer. Quer dizer, 2023 foi o ano mais quente, né, já registrado. Está chegando um Laninha, que tende a esfriar as águas do Oceano Pacífico, eu acho, da Laninha. E aí pode ser que 2025, né, 24 para 25, a gente tenha um resfriamento, né, o que dá um alívio, mas depois de Laninha vem El Ninho. Entendeu? Então, alguma preocupação tem que ser feita. O Brasil anunciou, né, um aumento ali, uma meta para 2035 de redução de emissões entre 59% e 67%. Teve gente na sociedade civil, entre ambientalistas, dizendo que é uma meta modesta. A Marina Silva discorda, diz que é uma meta importante, inclusive porque ela se dará, sobretudo, com redução de desmatamento, com recomposição de cobertura vegetal, né, restauração de floresta, e que os outros setores, transporte, agrícola, energia e indústria, vão ter que apresentar suas metas, seus compromissos até o primeiro semestre do ano que vem, e a ideia é cobrar dos outros países, à luz do que
a ministra chama de turbulências climáticas que estão acontecendo, que são esses eventos extremos que a gente está vendo no Brasil e no mundo, né? Está chovendo granizo no Saara, teve neve no deserto, né? A tragédia das inundações em Valença, na Espanha, que inclusive o povo foi para a rua no fim de semana pedir renúncia do governador da província, do estado, né? Que é meio que um misto de prefeito ou governador, né? No equivalente brasileiro. Coisa que não rolou em outros lugares do Brasil, como o Rio Grande do Sul, né? Afetados por tragédia climática, o que dá uma indicação do quanto o nosso debate está atrasado e essa consciência cidadã. Mas governantes do mundo inteiro serão pressionados a isso, à luz das tragédias que se multiplicam. E nos Estados Unidos tem essas tragédias de furacões. Aí a ministra Marina falou, pode construir muro para impedir estrangeiro, né, imigrante de entrar, mas o furacão entra com muro ou sem muro, né? A chuva cai com muro ou sem muro, a floresta queima com muro ou sem muro. Então, assim, o momento é muito grave e talvez o discurso ele não tenha conexão com a realidade que vai se impor. Então, agora, tudo isso para dizer, como diz a Andréa Sadi, que é um ambiente de muita incerteza, né? De muito temor, o que não estaria no horizonte se fosse a Câmara eleita, né? Porque já tinha mais ou menos um norte, né? Um desenho, um modo de operar. E aí o Lula, o Brasil e o Lula ficam numa situação de uma certa obrigação de liderar esse movimento, né, por compromisso, enfim, eleitoral, né, político, global, e também pelo antagonismo que é evidente, né, em relação ao Trump. O campo da extrema-direita brasileira está festejando como nunca, né? A eleição gente, sério, é o poste mijando no cachorro, não dá! Como é que é? O inseto aplaudindo o inseticida. Realmente é uma gente de quinta categoria. Acho que é isso, né, Flávia? Fechamos. Sim. E lá vamos nós, né, minha gente? Fechamos, mas é isso, gente. É isso. Vamos seguir, porque ninguém disse que ia ser fácil. Vamos pensar micro na gestão das nossas cidades, impressionar prefeitos em relação a esse enfrentamento. É na cidade que a gente vive, então é no nosso quintal, né, que a gente precisa estar atuante, pressionando e manter a fé, manter o compromisso que sempre existiu, né, na direção de construção de um país, de cidades, de estados, de territórios menos desiguais, com mais bem-estar, com mais bem-viver, com menos ganância, com mais democracia. Seguimos acreditando em tudo que já acreditávamos. Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, na vitória e na derrota. Não tem outra alternativa. Não tem. E assim, sobrevivemos já uma vez, sobreviveremos outra, mas de fato é um downgrade, né? Porque eu acho que todo mundo se engatilhou aí na semana passada, falando da palavra da moda, desse 2016 que foi seguido aqui com a gente pelo 2018 da eleição do Bolsonaro. Então todo mundo voltou a esse sentimento, né, de pânico que nos assustou em 2016 e foi o prenúncio do ladeira abaixo que a gente viveu nos anos passados. Então, é de se assustar, é de preocupar, mas é preciso estar atento e fortes e vamos que vamos, né? E vamos, inclusive, para o nosso segundo e último bloco deste podcast. Bom, então vamos fechar esse episódio. Queria citar aqui a história da jornada da escala 6x1, que eu acho que não se fala em outra coisa, né, nessa última semana de Brasil. A gente tinha falado aqui sobre a escala 6x1 e o movimento Vida Além do Trabalho quando a gente comentou o primeiro turno das eleições municipais e a eleição do Rick Azevedo,
que foi quem levantou a grande bola, né, dessa pauta do movimento Vida Além do Trabalho contra a jornada 6x1 nas redes sociais. Tem 1.400.000 assinaturas do abaixo assinado. Teve uma viralização dele na absurda no TikTok, no Instagram, dessa proposta. A Erika Hilton foi quem abraçou, né, a ideia e a proposta da PEC no Congresso, né? Ela que é deputada federal. Então, está angariando assinaturas para ser apresentada aí à mesa diretora da Câmara dos Deputados. Para ser apresentada a PEC que extingue a jornada de trabalho 6x1, tem que ter 171 assinaturas, já ultrapassou de 100. Nessa segunda-feira ela deu uma entrevista no UOL News falando que essa semana acha que chegam as 171 assinaturas necessárias, mas virou nas redes sociais uma grande discussão, sendo cobrado, né, aos eleitores que cobrem os seus deputados federais por essa assinatura. O PL não assinou, né, o partido, em unanimidade, se recusou a assinar. E havia, inclusive, uma pressão para os deputados da esquerda de assinarem logo, né, para conseguir disparar aí na frente dessas 171 assinaturas. Então, há esse tensionamento, né, nas redes sociais com essa cobrança, essa movimentação da população criticar os deputados que se recusam a assinar, né, falando que eles trabalham na jornada 4x3 e são contra o fim da jornada 6x1. Né? Quem é contra o fim da jornada 6x1 ou nunca trabalhou ou depende da exploração dos funcionários, ou explora os seus funcionários no seu empreendimento. Né? Tem uma pressão grande rolando nas redes sociais e é uma pauta absolutamente popular. Como é que eu vou dizer isso? Mas assim, muito disseminada, muito distribuída, independente do seu campo político, né? Você sendo um eleitor da direita, da extrema-direita ou da esquerda, essa é uma pauta que toca o coração de todos, não sei se igualmente, mas que chega a pessoas de diferentes espectros políticos, porque o fato é, quem trabalha em jornada 6x1, sendo direita ou de esquerda, vive as privações, né, e essa vida desumana que é você ter um dia de folga para o seu descanso, para o seu lazer, para o seu cuidado com você mesmo, para a sua atenção com a sua família, né? Isso a gente já amplamente debate isso no Ângulo de Grilo, mas é uma pauta que de fato tem uma permeabilidade entre os grupos políticos, né, dos eleitores, que, olha, eu não sei, se essa pauta não une todas as tribos, eu não sei que outra pode unir, realmente. Então eu acho que é uma grande chance da esquerda pautar um grande debate nacional que vai, inclusive, aglutinar eleitores também da direita e da extrema-direita, porque é uma pauta da vida real, né, de interesse de todos, da classe trabalhadora, que trabalham no comércio, que trabalham nessas jornadas, profissionais de saúde, né, muitos também dando seus relatos sobre essa escala, técnicos de enfermagem, enfermeiras. Então é isso, eu acho que é uma pauta mais do que importante, que tem a oportunidade aí de unir todas as tribos, e a esquerda tem que reivindicar esse protagonismo nessa pauta. Vamos ver o que acontece, né? A Erika Hilton acha que chega nessas assinaturas nessa semana, então é uma coisa aí pra gente acompanhar e continuar pressionando os nossos deputados. Você vai ver aí em quem você votou para deputado federal em 2022 para ver se essa pessoa já se posicionou, já assinou também a PEC. Eu acho muito interessante, assim, eu ainda não tive acesso a nenhum estudo, simulação de quantos trabalhadores se beneficiariam disso, mas queria lembrar que, de modo geral, medidas de legislação trabalhista que alcançam os empregados formais, elas acabam também influenciando os sem carteira, né? Obviamente não o conta própria, porque é outra lógica. Mas é muito bem-vinda a discussão sobre vida além do trabalho, sobre qualidade de vida, sobre os excessos do mercado de trabalho,
sobre os abusos das condições de trabalho. Outro dia mesmo eu dizia aqui, né, de uma CLT expulsou os trabalhadores e não o contrário. Por quê? Porque benefícios, renda e horizonte de aposentadoria são cada vez menores. Então, o trade-off, a possibilidade de escolha, ela vai sendo muito mais nociva, negativa para o emprego formal, e isso alimenta o imediatismo. Então, trabalho digital, enfim, essas dimensões que a gente tem visto aí, do conta própria, desse empreendedorismo, não só mais por necessidade, nem por vocação ou talento, mas também por uma racionalidade de escolha em relação às necessidades do presente e a uma falta de horizonte futuro que o emprego com carteira assinada e o próprio retorno da educação não tem apresentado, garantido. Então, acho importante trazer, nesse contexto, a proposta do RIC, que virou a PEC da Erika Hilton. Fazer uma alteração na direção de uma semana 5x2, que pode envolver, seja uma jornada maior nos 5 dias ou uma redução geral de jornada. É claro que isso vai sempre suscitar no empresariado, no empregador, o argumento de que vai aumentar custo e vai gerar desemprego. O empregador sempre usa esse argumento. Se eu tiver que aumentar custo, eu vou demitir. Porque teria que ter mais funcionários para dar conta de 2 folgas semanais. Aí estamos diante de um dilema, porque o mercado de trabalho está com muito pouca qualidade mesmo, né? Então é preciso se chegar a algum tipo de equação que permita, né, entregar mais bem-estar, mais qualidade de vida, mais bem viver para a população. Eu já falei aqui o quanto esse tema do mercado de trabalho ele é importante e ele está alcançando, inclusive, debates sobre masculinidade, sobre paternidade, né, sobre jovens homens, inclusive, ou sobretudo negros, que estão optando por esse trabalho flexível e precário, em razão de levar o filho, a filha na escola, na garupa das motos, ter um tempo que compensa, por exemplo, a ausência da mãe num trabalho regular e ele vai trabalhar num horário alternativo para compor a renda, mas não deixar essa criança desassistida. Então, tem alguns outros valores que estão sendo incorporados, né? E o RIC, quando iniciou o movimento, falava exatamente isso. Estou há 12 anos trabalhando como entregador de farmácia e eu estou exausto, não consigo fazer mais nada. E é verdade, o trabalho traga tanto tempo que você não tem tempo nem de consumir serviço, de consumir cultura, de estar com a família, então de fazer uma refeição de maior qualidade, de cozinhar melhor. E a gente tem demandas, por exemplo, de saúde relacionados a não comer ultraprocessados, a comer comida fresca, a comer comida de casa. Faz como? Faz a que horas? Né? Se as jornadas são excessivas, são 6 dias por semana, com um sistema de transporte absolutamente caótico, em que a mobilidade te impõe longas horas, né? Longos períodos de tempo em deslocamento. Então, assim, tá tudo isso. E as pessoas estão profundamente infelizes. E, de fato, concordo com a Isabela, é uma agenda que brotou a partir, né, de um quadro orgânico, genuíno, né, de esquerda, na direção de direitos trabalhistas, e que pode, sim, ser uma ponte, uma plataforma de discussão em relação à melhora de qualidade de vida e de política pública, quando o campo, sobretudo da extrema-direita, liberalizante, é pelo trabalho. Né? É pela exploração desregulada, de modo geral, da mão de obra. Então, até a forma como esse campo, esses parlamentares estão sendo confrontados, eu acho que ele inclui um debate ideológico que não estava posto até 2 semanas atrás.
e tem, inclusive, manifestação agendada aí para o 15 de novembro, né? Feriado da Proclamação da República. Eu acho que vai ser bem interessante. Esse debate não está só no Brasil, né? O debate, na França, a redução de jornada já é debatida há séculos, desde os anos 90. Né, que a França, inclusive, aprovou a jornada de 35 horas semanais, o cumprimento dos horários. Há vários países europeus fazendo essa discussão de redução de jornada, de mais tempo livre, e eu faço coro com essa ideia, porque eu acho que o avanço tecnológico ele não deveria servir para fazer poucos trabalharem tanto mais. Deveria servir para todo mundo trabalhar menos. Ora, se nós temos as máquinas para trabalhar por nós, então vamos trabalhar menos. Vamos pensar em alternativas de renda mínima universal. Deixa as máquinas trabalharem e vamos viver a vida. Quem disse que a gente nasceu só para trabalhar? Né? Isso é uma questão imposta a várias gerações por uma lógica pós-revolução industrial, por um aumento de produtividade que tem produzido muita desigualdade, muita insatisfação, muito adoecimento. E quem inventou a escravidão não queria trabalhar. Queria botar a gente, né? Explorar corpos dos outros, dos ditos outros. Inventaram a escravidão, o racismo, para não trabalhar, para ficar de boa. São os mesmos que agora não se recusam a assinar pelo fim da jornada 6x1. Não é porque agora, é muito não quero ir lá trabalhar. Não, é porque explora, né, o trabalho dos outros e se recusa a largar agora, o osso. É muito interessante você ver esse debate surgindo a partir dos trabalhadores precarizados no sentido de submetidos a essa jornada excessiva, num país que ainda tem trabalho em situação análoga à escravidão. E essa consciência é uma consciência de classe trabalhadora, é muito interessante. Muito interessante. Muito. É dos movimentos mais interessantes que surgiram, assim, sei lá, na última década, eu diria. Extremamente importante. A gente sabe que tem muitas empresas que entraram, inclusive no Brasil, né, naquele teste da escala 4x3, de 4 dias úteis na semana, e foi aprovado, né? Deu resultado em termos de produtividade, de qualidade de vida para os colaboradores, para os funcionários, de entrega, né, das demandas. Então, gente, esse é o caminho, esse é o futuro. Acredito muito nisso. Quero indicar, inclusive, 2 podcasts que eu gravei, 2 episódios do meu outro podcast, Conselhos que Você Pediu, que fala indiretamente, né? Porque eu não falo exatamente da escala 6x1, mas sobre essa história de que a vida precisa ser útil o tempo todo e como o ócio também é importante para a nossa qualidade de vida, como a gente deveria trabalhar menos, que são os episódios 83 e 84. 83 é o A Vida Não É Útil, que eu comento o livro, né, a palestra do Ailton Krenak, que leva esse nome, e o 84 é o Ócio e Descanso Mental, que eu falo do livro Elogio ao Ócio, do Bertrand Russell, que ele faz uma defesa a 4 horas de trabalho por dia. Então, assim, ele é bem mais radical. Isso no século XIX, eu acho, 1800 e tantos são esses ensaios desse livro, e que ele defende que a gente tinha que trabalhar 4 horas por dia, porque assim teria emprego para todo mundo, em mais, né, de uma jornada aí de trabalho por dia, e as pessoas teriam tempo de experimentarem o ócio, de cuidarem da própria vida, de cuidarem dos próprios filhos, das próprias casas, e que essa deveria ser a divisão de trabalho. Eu só posso aplaudir e sonhar, né? Mas são discussões importantes. Não estavam dizendo aí que está faltando utopia? Aí é utopia, na nossa cara, beijando a gente. Exatamente. Né? E cada vez mais utopia, perto de... Uma utopia de qualidade de vida, de desfrute, de saúde. Como é que faz, né? Como é que faz a atividade física? Como é que se alimenta bem? Como é que dá atenção para os filhos? Como é que faz o dever de casa dos filhos com essas condições? Então, vamos embora debater esse tema, liberar tempo, inclusive para exercício político, para valorizar a democracia. Vamos embora?
Vambora, Flavião. Vambora também terminar esse episódio. Então, gente, lembrando, sexta-feira, Flup, a gente espera vocês lá. A nossa entrevista Ângulo de Grilo ao vivo com Sueli e Luanda Carneiro, às 6 horas, entrada gratuita. E lembrando também que a programação da Flup está rolando já, do dia 11 ao dia 17. E na semana que vem é o G20. E a programação do G20 Social já começa no dia 14, na quinta-feira. Então, já tem muita coisa rolando no Rio de Janeiro em relação ao G20. Vai ter o festival, né, Aliança Global Festival contra a Fome e a Pobreza, que vai acontecer na Praça Mauá, 14, 15 e 16 de novembro, com show, um monte de show a partir das 6 horas, quinta, sexta e sábado. Baile Black Bones, quinta-feira vai ter Daniela Mercury, Diogo Nogueira, Larissa Luz, Matheus Aleluia, Raquel Reis, Seu Jorge. Na sexta, pós-Ângulo de Grilo no Circo Voador, Maria Rita, Mariane de Castro, Pretinho da Serrinha, Roberta Sá, Tereza Cristina e Zeca Pagodinho, pelo amor de Deus. E no sábado, Alceu Valença, Fafá de Belém, JP, Jalu, Kleber Lucas, Maria Gadu, Ney Mato Grosso, Tássia Reis. Gente, programação sensacional. Foram as outras coisas que vão estar rolando no Rio, com um calendário, né, concomitante relativo ao G20. Eu quero indicar a página do Instagram Se Eu Vou, que são dicas do Rio de Janeiro, agenda cultural, eventos, que eles já estão na atualização aí do calendário paralelo de lazer também em relação ao G20. Vai ter muita coisa rolando, além da Flup, e de fato das reuniões oficiais, né, que acontecem 18 e 19, vai ser um feriado aqui de ponto facultativo no Rio também por causa disso, então vamos enforcar aí do dia 15 ao dia 20, e nós voltamos na terça-feira que vem. E na terça-feira que vem, o episódio que vai ao ar aqui no Ângulo de Grilo é o nosso episódio gravado na Flup. Então, lembrando que na terça-feira que vem é a nossa conversa com Sueli e Luanda, que vai ao ar aqui no Ângulo de Grilo, e voltamos com um episódio fresquinho no dia 26 de novembro. Que nós já estaremos em viagem de férias, vamos gravar antes esse episódio para vocês. Dia 26 a gente já vai estar viajando, e aí a gente volta então com o episódio fresquinho no dia 26, e na terça-feira que vem vocês vão poder ouvir o nosso papo com Sueli e Luanda. É isso, minha gente. Muito obrigada, Angulers. Boa semana para vocês, bom final de semana, bom feriado. Aproveitem, descansem, divirtam-se, estejam com a família, com os amigos, e terça que vem estamos aí. É isso, meu povo. Bom G20, bom feriadão, bom 15 de novembro, boa Flup para todos nós. E falaremos mais sobre resultados desse G20, que aparentemente também será uma grande homenagem, uma grande cerimônia do adeus e de agradecimento a Joe Biden por Luiz Inácio Lula da Silva. Né? O Biden confirmou presença no ocaso já não só da sua presidência, né, mas também da sua vida política, porque, enfim, ele sairá de cena em janeiro do ano que vem. E o que a gente sabe é que o Lula renderá todas as homenagens a Biden, que teve um papel importante, né, no reconhecimento da vitória de Lula já no primeira hora do primeiro dia, né? E teve um papel também, antes disso, na direção de dar sinais ao bolsonarismo e aos militares brasileiros de que os americanos não apoiariam a aventura golpista daquele campo, como de fato não apoiaram. Então, é interessante de ver essa manifestação de gratidão. E Xi Jinping, da China, também vem para o G20, o que também desperta algum frisson em relação a vem aí o Trump, né? Clima tenso entre o os Trump brothers. E o Brasil, e a China cortejando o Brasil, China que é nosso maior parceiro comercial, Estados Unidos que são o nosso segundo maior parceiro comercial. Gente, o Brasil une todas as tribos. Vamos nessa.
O Brasil de Lula une todas as tribos. É isso, vamos ver. Um beijo, Angulers. Beijo. Até.